Ok. Muito bem, pessoal. Estamos na disciplina 4 do módulo 2. Hoje, se não me engano, é aula 789. Não é isso? Confere, modo Alberto. 789, né? Nós estamos discorrendo sobre avivamento e sobre, na verdade, né? Sobre a história do avivamento. Muita coisa interessante que a gente está vendo aí nessas aulas. Eu não sei, o pessoal que não pôde assistir as outras, tem muita informação, muita coisa interessante lá. É bom assistir para você ter uma ideia, até porque quando chegar o último dia, vai ter uma prova de análise, né? Análise da matéria. É bom estar assistindo, porque tem muita informação interessante lá. É um pouco de história, mas dentro da história tem a sua comunicação, né? Eu já pude ir em vários locais, né? Onde aconteceram os avivamentos. Eu estive lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles, né? Hoje não é mais, não tem nada lá. Hoje é um prédio comercial, mas tem uma plaquinha lá escrito, né? Aqui foi a Rua Azusa e tal. Foi aí em Londres, a Aldersgate, onde foi o avivamento wesleyano. Hoje é um shopping center hoje. Mas a rainha Elizabeth mandou colocar na porta do shopping um fogo, uma chama de fogo, e escrito lá a história que aconteceu ali naquele dia, entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu chorei, rapaz, porque como é que pode, né? A coroa reconheceu isso aí, né? A coroa que eu falo é o governo, né? Não é a coroa, a Rainha Elizabeth coroa, é o governo, né? E tá lá. Ela podia simplesmente ter ignorado, né, pastor? Ignorado, mandou construir, mas ela colocou lá essa chama. Quando vocês puderem ir a Londres, faça esse esforço. Eu não sei onde é que fica o local direitinho, mas procure no Google lá, Aldersgate, né? Aldersgate, Avivamento Wesleyano em Londres. Vai ter o endereço certinho. É perto da City Road ali, onde fica o Museu de Wesley. Não dá para ir a pé, mas fica perto. E lá você vai ver a flâmula de fogo. Olha só que interessante a ideia que eles têm. Um fogo mesmo. É um metal, é tipo um bronze, um cobre, é um cobre. Tem 5 metros de altura, pastor. É enorme, enorme. E lá tem o Diário de Wesley. Eu fui à reunião, sem vontade de ir, mas ao ouvir o prefácio de Lutero, fui tomado por uma presença, meu coração se sentiu aquecido e tal. Muito legal, muito legal. Então, eu estive lá no Aldersgate, eu estive na Rua Azusa, eu estive na casa da irmã Celina de Albuquerque, onde começou a Assembleia de Deus. Hoje não é mais a casa dela, hoje é um galpão que é de caminhão lá, de cereais, uma coisa assim. Eu estive lá, inclusive eu ouvi dizer, eu não posso afirmar, né? Conversa que parece que estava para pegar, a Assembleia de Deus estava para comprar aquela região ali para fazer, não sei, não lembro agora se isso procede, mas de fato, na Assembleia de Deus Central tem um museu lá, o Museu do Avivamento, o Museu do Pentecoste, que quando você for a Belém, vai lá, né, e visita lá, até porque ela é a CADB, né, que é a nossa convenção, né? E eu fui também aonde? Não, bom, estive na sala do Pentecoste, né? Você foi, pastor Cido, lá? No cenáculo? Esteve no cenáculo? Foi. Não. Aquele cenáculo, pastor, o chão é do tempo de Jesus, aquele chão, aquelas pedronas, é do tempo Sim. dele. Já as paredes mudaram várias vezes, né? Várias conquistas. Nunca chegaram a destruir ali. Mas é que vinham, tipo, uma luta, derrubava uma parede, o outro construía. Aí foi mesquita, foi igreja, foi galpão, foi armazém. Ainda bem que hoje eles conseguiram resgatar como cenáculo, né? Eu só Coisa boa. voltei e ir lá na Morávia, né? No Hurt, lá onde é na Alemanha hoje. Não consegui chegar até lá, mas uma hora a gente chega lá, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Então, nossa tarefa. Bom, eu tinha falado na última aula sobre os grandes despertamentos, né? Nós terminamos aí, falando do primeiro, que foi ali, ó, 1730. Esse período aí já é o período do avivamento inglês já, né? Você está pegando aí, ó, Whitefield, está pegando aí o próprio John Wesley, né? Começa, bom, na verdade, um pouquinho antes aí, né? Depois que vem já o ápice do avivamento, aí 1755. Aí 1790, ali está pegando o Finney, né? O Murdoch, aí pega também o País de Gales, e o último vai ser
1850, já com Spurgeon, já com o Moody, né? Encerrando ali em Topeka, começando já o Pentecoste, o ciclo do Pentecoste, né? Bom, nós estudamos o primeiro, vamos aí a falar 7, que é o segundo grande despertamento. Esse segundo grande mover aconteceu entre 1800 e 1830. E dessa vez, grandes nomes como Charles Finney, Lyman Becker, Barton Stone, Alexander Campbell, Peter Cartwright, James B. Finley. Esse segundo momento constituiu mais experiência de salvação pessoal renovada em reuniões de avivamento. Então, vamos um ponto aqui agora. Esse avivamento aí, esse segundo aí, ele vai ter uma super ênfase de salvação de almas. Depois desse avivamento, que começa o Billy Graham na frente lá, falar sobre fazer o apelo tal. O Finney começou a fazer o apelo. No primeiro despertamento, era só o mover. As pessoas sentiam muita graça, muita unção. Não houve registro de glossolalia, né? Embora alguns historiadores citam que línguas diversas eram faladas e tal, mas ninguém apontou alguém assim, isso aqui foi língua estranha e tal. O termo língua estranha, o termo batismo com o Espírito Santo, ele vai surgir com o John Fletcher. Ele é o primeiro que fala em batismo com o Espírito Santo. Ele só escreve um artigo para uma revista chamada Arminian Magazine, aí de Londres. E depois, essa palavra ela é retomada no século XIX. Então, nesse tempo aí do século XIX, aí no comecinho, 1830, depois de 1830, em 1835, 5 anos depois, vai começar um movimento paralelo chamado o Movimento da Santidade, que é o Holiness Movement, que é o pai do Pentecoste. O pai do Pentecoste é o Holy Movement. E o avô do Pentecoste é o despertamento americano. Então, é uma sequência que Deus criou. Interessante, irmãos. Em cada ciclo desse havia uma ênfase, né? A ênfase do primeiro despertamento, como eu falei, era um ardor espiritual, era algo mais era aquela unção, não tinha movimentação de sinais, né? Já o segundo avivamento tem muitos sinais de salvação. Já o terceiro é cura divina, libertação. Cada ciclo Deus foi fazendo. Eu até imagino que se viesse tudo de uma vez, o povo ia se assustar demais, né? Porque na época de Wesley, por exemplo, quando alguém pregava, um pregador pregava, e Deus demorava muita unção, as pessoas pediam para a pessoa parar de falar, de glorificar, sabia? A pessoa chegava, até orava, alguns achavam que estava passando mal. Aí orava, pedia para Deus acalmar. Imagina, a gente quer mais que o fogo caia, né? Deus abençoe que né, a graça desse o povo glorifica, mas naquela época era novidade para eles. Você imagina, até a palavra avivamento, ela não é do vernáculo evangélico. Ela é um neologismo do pensamento francês sobre o movimento que estava acontecendo. Eles não sabiam o que era aquilo. Eles criaram essa palavra, foi criada. Avivamento, né? Tem a palavra aviva na Bíblia, que está lá em Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Mas a palavra avivamento, ela vem do termo enteos asmos, né? Cheio de Deus. O vazio que está cheio de Deus. É o que eles explicavam na época, né? Então, esse segundo despertamento vai ter a ênfase das almas. Outra coisa, ainda nesse segundo avivamento aí, o Charles Finney. O Charles Finney, gente, ele era um advogado lá de Oneida, que é um condado que fica em Nova York. Eu estive lá. Ele foi tomado por Deus porque alguns clientes dele, olha que interessante, ele era congregacional, da igreja congregacional, era um crente comum da igreja lá, porque, na verdade, quem nascia nos Estados Unidos naquela época automaticamente era crente já, assim, das igrejas tradicionais, né? No caso aí, congregacional, que era uma igreja oriunda dos peregrinos, que vieram em 1620, lá do puritanismo, né? Era ela, presbiteriano. O Finney estava lá no escritório dele e chegou um senhor dando risada. O cara ria, um cliente dele ria de... Aí, esse cara estava cheio do Espírito Santo, estava rindo, estava cheio do Espírito Santo. E outras pessoas que vinham no escritório dele com o fenômeno, ele foi estudar isso. Aí começou a notar que estava assim um grande movimento.
Ele começou a ler sobre isso, até que um dia ele foi tomado por Deus, irmãos, no bosque. Um vento veio do meio da mata, rapaz, pegou o coração dele e caiu no chão, cheio da graça de Deus, levantou um pregador e começou a dar um pau aqui de novo na... Cortou aí, cortou? Cortou, né? Eu vou tentar mudar aqui, peraí. Cortou. De novo, rapaz, de novo aconteceu isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar para cá, para outra posição, se consegue ficar melhor. Vê se agora melhora. Então, o caso... Tem que sair. Tá me vendo? Tá vendo, não? Oh. Ó, pessoal, se parar muito, eu vou ali para a sala de novo. Cara, só hoje acontece isso, cara. Semana inteira não acontece isso. Misericórdia. Então, eu tava no Fini, né? O Fini, quando ele pregava, ele levava um rapaz chamado Derry Nash, Papai Nash, com mais 2 intercessores. Esse pessoal ia na frente, um mês orando na frente, pastor. Um mês na frente orando para a cidade. Quando ele chegava, rapaz, a cidade inteira se convertia. O segredo é a oração, gente. O segredo é a oração. Uma vez esses 3 jovens estavam no hotel orando, chorando. Já havia dias sem comer, só tomando água. Aí a dona do hotel chamou o delegado, o xerife. Aí foi o xerife, o soldado, ela, bateu na porta. Quando a porta abriu, os 3 caíram no chão, cheio do Espírito Santo. Já pensou? Quando a porta abriu, Deus pegou os 3, derrubou no chão. Coisa linda. Vamos lá, então. No primeiro grande despertamento, a centralidade eram as manifestações de êxtase espiritual. Acabei de falar isso, né? E o aumento de pessoas que vinham aos templos e locais de reuniões. Assim, o movimento crescia gradativamente. Então, por isso que não havia apelo, porque o pessoal recebia aquela unção e vinha para o culto assim mesmo. Não tinha essa ideia de citar Jesus, entendeu? Já não é essa ideia, não tinha esse costume, não é ideia, né? É um compromisso. Já no segundo elemento, já no segundo, o elemento, o apelo para aceitar Jesus, as manifestações com o batismo no Espírito Santo e os cânticos fervorosos seriam marca desse mover de Deus no século XIX. Então, a frase aí de fixação é apelo para aceitar Jesus. Até agora não caiu, né, gente? Não, tá bom. Acho que deu certo aqui agora. O grande pregador usado por Deus nesta fase foi o reverendo Charles Granson Finney, 1792. Aí, ó, ele nasce um ano depois que Wesley morreu. Wesley morreu em 1791, em 2 de março. O Finney nasce em 16 de agosto de 1792. Sua mensagem, e ele foi conterrâneo, ou contemporâneo do Spurgeon, né? Aí, ó, do Spurgeon e do Moody. Sua mensagem avassaladora trouxe mais de 300 mil, meu Deus, conversões registradas. Suas reuniões eram plenas do Espírito Santo. Quase que cidades inteiras vinham a Jesus, a Cristo. O auge da mensagem de Finney deu-se em 1821, quando pregava que o novo nascimento não era um milagre, mas uma mudança de mentalidade, o arrependimento. Ele também chegou a pregar na Inglaterra. Aí, ó, pregou aí na Inglaterra, gente. Primeiro em 1849 e depois na Escócia, em 1858. Ele é o idealizador do famoso apelo vir à frente aceitando Cristo como seu Salvador. Então, antes de Finney, não tinha apelo. Os pregadores pregavam e colocavam uma cadeirinha. Interessante isso, pode até implementar na MRV isso aí. O pregador pregava, ele acabava de pregar, o povo sentava e põe a cadeirinha do lado. Ele sentava ali e falava assim, quem tem dúvida da mensagem e quem tem... Eram duas perguntas, dúvida e... Tinha 2 coisas, dificuldade. Quem tem dúvida ou dificuldade pode se apresentar. A pessoa levantava e ia na frente e ficava ali conversando horas com as pessoas. Depois disso, eles colocaram uma capela do lado da igreja, porque assim, aí tipo assim, o pastor Cido pregava, como tinha muita gente, ficava eu, Adalberto, Pedro, Clodoaldo, uma Emília, os obreiros ficavam ali na sala anexa explicando a mensagem do pastor, entendeu? Já pensou?
Aí hoje o pregador pré quer correr do púlpito, né? Quer correr rapidinho. Depois disso, o Finney que falou assim, gente, você que está constrangido pela palavra. Aí depois ele inventou o banco dos contritos. Eu vi um banco desse na Assembleia de Deus de Umuarama, onde foi o pastor Crepaldi. No tempo do pastor Crepaldi, ó, estou dando cidade e o nome do pastor. Umuarama, Paraná. Pastor Crepaldi, na Cruzada dos Irmãos Leonel. Tinha 4 bancos na frente, que era o banco dos pecadores. Eu lembro disso claramente. Tinha 4. O pessoal chegava no culto, não era crente, colocava naquele banco. Era o banco dos pecadores. Isso é um costume de Finney. É que hoje você fazer isso vai tomar processo, né? Todo mundo é pecador, mas ninguém quer ser, né? Então, se for para colocar banco dos pecadores, é para todo mundo, né? Mas eu ainda vi isso pessoalmente, ó. Acho que foi o último banco do Brasil, né? Para pecadores. Ele foi o grande inventor desse apelo. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Não, tá bom. Agora, o terceiro grande despertamento. Os Estados Unidos, que for apelidado de Nova Inglaterra, continuaria a ser o local deste mover. Agora, diferentemente das manifestações, a reforma da religião do primeiro despertamento, além da chamada ao altar para aceitar Jesus Cristo, receber o Espírito Santo do segundo despertamento, o terceiro vem com algo mais. O sentimento de reformar, além da igreja, agora a sociedade. Suscitou a busca pelo bem-estar social. Olha, gente, vai acompanhando isso aí. Primeiro despertamento, você tem um grande mover espiritual apenas. As pessoas vinham à igreja, ficavam lá depois de que aceitar Jesus. O segundo despertamento já tem o apelo. Tem 2 elementos aí, o apelo e o batismo com o Espírito Santo. Já o terceiro tem o apelo, o batismo com o Espírito Santo e o bem-estar social. Aí vem a questão também o abolicionismo impulsionou este mover. Em Nova York, um polo central de grandes inícios em grupo emergiu no retorno à pregação da santidade, o que seria processo além da conversão. Um ponto aí. Esse avivamento agora, o terceiro, além do que os outros tinham dado, esse agora vem cobrando, tipo, o crente não pode ter escravo, né? O crente não pode ir no cinema, não tinha cinema na época, é teatro, o crente não pode participar de salão. Então começou a ver aquilo que a Frida Vring, né, no começo da Assembleia de Deus, ela escrevia para as irmãs. A Frida Vring, irmãos, foi uma das maiores pregadoras assembleianas que já existiu. Ela pregava e multidões afluíam para ouvir essa mulher pregar. E ela foi aquele que foi a idealizadora dos usos e costumes, a maioria, né? Que é um fruto dessa época aí. O uso e costumes também, ele é um fruto do puritanismo, né? Que as pessoas diziam que se você está santo por dentro, tem que estar por fora também. De certa forma, eles estão certos, não podia ter legalismo, né? Quando parte para o legalismo, aí fica mais difícil, né? Então, esse movimento trouxe também isso aí junto com eles, né? Aí também teve esse aí, ó, a santidade, que já é a transição do despertamento para o Pentecoste. O que vai dizer para nós a diferença de Pentecoste para o despertamento? É que o despertamento não tinha ênfase da descida do Espírito Santo. Havia um mover, ele sabia que era Deus, mas nem falava o Espírito Santo direito, era um mover de Deus. Eles não tinham essa ideia. O Pentecostes, iniciado por Parham, em Topeka, e em Chicago também, e também depois na Rua Azusa, ele vai definir que é realmente o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, o dom de falar em mistério, profecias, aí muda, já adiciona mais coisa aí. Vamos continuar aqui na conversão, né? Assim surge o movimento da santidade, que deu origem às fortes terminações, como a Igreja do Nazareno, a missão da fé apostólica. Inclusive, essa missão da fé apostólica foi o primeiro nome que veio para o Brasil, com o Daniel Berg e o Gunnar Vring. Depois eles voltam para Springfield, e lá eles adquirem o nome Assembleia de Deus, aí volta e põe Assembleia de Deus. Desta forma, o terceiro grande despertamento foi uma fase de novas tarefas, além das outras outrora em prática. Esse movimento perdurou até o início de 1900. É claro que a partir desse terceiro despertamento, a influência foi direta no pentecostalismo, que seria a nova fase do mover dos avivamentos. Então, sob um prisma de pietismo, a devoção pessoal extrema,
a devoção pessoal, comunhão, e um toque de puritanismo sem viés político, e sim a arte da vida moral externa, o movimento influenciou denominações evangélicas. Nesse tempo, nasce a teologia pós-milenarista, que a segunda volta de Cristo deve vir após a humanidade reformar toda a Terra. Dois movimentos eclodiram com força: o trabalho social e a força missionária, pungente, muito mais que no tempo de William Carey. Nesse período, as missões metodistas e batistas tiveram tanta relevância, especialmente em Canyon Ridge, Kentucky, em Tennessee. O avivamento fortaleceu metodistas e batistas. A Igreja de Cristo surgiu no movimento de restauração, Stone Campbell. Ele também introduziu uma nova forma de expressão religiosa na América, a reunião dos países escoceses. Veja bem, nesse terceiro despertamento aí, ele vai culminar no pentecostalismo, nessa passagem. Antes um pouquinho do pentecostalismo, que é 1900, você vai ter a ênfase missionária, gente. Já vinham os moráveis lá atrás, né? Os metodistas e os batistas intensificam as missões, inclusive a igreja anglicana. Para quem não sabe, ela foi uma grande igreja missionária. A igreja anglicana, ela evangelizou todo o sul da Patagônia, lá na Argentina. Tiveram uma grande... Olha, a igreja anglicana de Londres chegou a enviar, Adalberto, 106 missionários na época. Eu disse 106, eu falei 10 não. 106 missionários. Já pensou? Eles eram uma força missionária muito forte. Porque a igreja anglicana, ela foi uma das responsáveis também pela abolição dos escravos, pela humanização dos presídios também. Uma série de situações que ela também foi usada por Deus em termos de despertamento, né? Então, veja bem, nós temos o grande despertamento lá atrás, começando com os metodistas, com os wesleyanos e também com o país de Gales ali, a primeira versão, porque vai vir a segunda versão agora. Você vai ter, nesse primeiro despertamento, que é 1730, um mover espiritual, ou seja, o despertar da doutrina, agora, da salvação pela fé, não mais aquela doutrina de Trento, que era por obra e tal. O segundo despertamento vai ter o elemento, a chamada para aceitar Jesus como Salvador, e o derramado do Espírito Santo, com o nome de batismo com o Espírito Santo já. Porque o que aconteceu no Pentecoste, o batismo, já tinha batismo na época. É que o Pentecoste, gente, foi muito mais assim, o que eu posso dizer? Foi muito mais abrangente, foi muito mais assim, grande, mas era muita língua estranha, era muito mover, assim, aí foi demais mesmo, entendeu? E tem que ser demais mesmo. Com o Espírito Santo não tem negócio de menos, é demais mesmo. Então, o segundo foi assim, aí o terceiro vai vir com tudo isso, mais a obra missionária e o social. Então, olha que interessante isso. Na verdade, são movimentos de Deus. Por quê? Porque o fruto do avivamento, irmãos, se não for evangelismo e missões, não é genuíno. E no evangelismo você prega a palavra, anuncia a cruz, e nas missões, além disso, você leva o social. Porque o evangelho chega na cidade, o evangelho traz prosperidade. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre as Ilhas Fiji. O avivamento lá curou até o mar. Você tem ideia, curou até o mar. Então, assim, o avivamento que só de pula-pula, ele é um movimento. Né? Quando eu falo assim, a Miguel está avivada, eu pergunto, ela está nas ruas, está pregando? Ela está evangelizando? Ela está ganhando alma? Se ela tiver, então é avivamento mesmo. Porque não tem outro jeito, não tem outro fruto que não seja esse aí. Entendeu, pessoal? É basicamente esse aí o cenário dos movimentos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação que você leu aí e achou interessante? Pode manifestar. Ok? Então vamos então para frente, né? Sempre que você vê alguma coisa interessante, pode interromper ou perguntar, que a gente está aqui para participar juntos. Agora, o avivamento de Gales, ele é muito importante, porque ele vai ser um avivamento que vai estar juntinho com o Pentecostes, com o movimento pentecostal. E vocês estão perto de Gales aí, ó, está pertinho, 54 quilômetros, se não me engano. Não, 54 milhas, pastor? 54 milhas, eu acho. É não? É mais.
É um pouco mais. Um pouco mais. Mas tá perto Não, aí. de suíno não é, né? Eu Ah, estou de mais Suíça, longe, mas de suíno acho que deve ser umas 60 milhas por aí que por aí. nós somos aquele dia, né? É. Poxa. Então, tá aí, ó. Vocês estão perto das coisas aí, né? Vamos aí para o avivamento de Gales. Em comparação ao que houve no tempo de Whitefield e Wesley, no século XVIII, o avivamento de Gales parece tardio, porque ocorreu entre 1904 e 1905. Agora, presta atenção. Teve um outro avivamento em Gales, que foi bem antes aí, bem antes. Nós estudamos ele. Teve umzinho lá atrás. Ele foi bem localizado numa regiãozinha lá, mas teve uma projeção de mais de 30 mil pessoas. Sabe? Foi um negócio assim fantástico. Durou pouco tempo, durou meses. Durou meses. E agora esse aí é o segundo mover no mesmo local. Inclusive, irmãos, é do país de Gales que vai sair uma família que vai morar no Canadá, que vão ser parentes do Donald Trump. E o Donald Trump, ele tem uma Bíblia vermelha que foi da bisavó dele, que era do avivamento. Ele tomou posse com essa Bíblia. E diz ele que vai voltar. Vamos ver, né? Ok. 1904, 1905, porém, não é. Quer dizer, não é tardio, né? Este avivamento foi um dos maiores avivamentos na história, mesmo no curto tempo que durou. Seu impacto abalou as estruturas do país e também influenciou outras partes do mundo. Com muita propriedade, podemos afirmar que foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. Quando eu voltar para aí, eu quero dar um pulo aí nesse lugar, ficar só por conta desse avivamento aí, fazendo um documentário aí. Era bom que a turma fosse, né? Todo mundo fazia marcar para ir lá, né? Passar o dia lá. Mas só para ver o avivamento, né? Deus usou a instrumentalidade de Evan Roberts, que com sua vida cheia do Espírito Santo, varreu o país com uma mensagem contundente. E você vai lá hoje, né, cara, e vê aquele desfile LGBT lá, tem uma rua só de LGBT, você fica assim, gente, como é que pode isso, né? Um local que foi varrido pelo Espírito Santo do céu. Registra-se neste avivamento a conversão de mais de 100 mil pessoas. Não restam dúvidas que foi um dos mais impressionantes movimentos do poder do Espírito Santo já acontecido na Terra. Em poucos meses, esse avivamento se alastrou, tomou o país inteiro e milhares foram transformados. Desculpa, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O mundo inteiro soube desta poderosa unção. Este despertamento revivalístico originou-se em outubro de 1904, em uma cidade por nome Logor. Evan Roberts tinha apenas 26 anos, mas estava tomado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a frase aí, ó. Veja o que o Wesley Duell conta sobre o início do avivamento em seu livro, O Fogo do Reavivamento. Historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Logor, no país de Gales, como ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com o seu espírito e para que Deus enviasse o avivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do reavivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa razão de Deus ter começado a onda internacional de avivamento no país de Gales, através de Evan Roberts. Algo cortava o coração de Roberts em ver uma sociedade de seu país acomodada e fria espiritualmente. Isto foi lhe comovendo e conduzindo às longas horas de oração. Um oficial da igreja, na verdade um diácono, percebeu a sede do jovem Ivan
e incentivou a comparecer às reuniões de oração, dizendo: venha orar. Pode ser que em uma dessas reuniões o Espírito Santo te encha. Por isso, não perca oportunidade nenhuma. Olha só, que legal, pai. Que frase bonita. Esta fala o motivou. Ele saía buscando diariamente reuniões de oração por toda a região. Então, ele saía, irmãos, atrás de igreja, que tivesse com oração, ele saía para orar. Sua busca durou 14 anos. Meu Deus. Ele não desistiu. E ao completar 26, Deus o presenteou com sua presença. Por nesse período, ele orou com perseverança por um avivamento. Ele foi tomado por uma presença que o estremeceu. Ao falar em voz alta, conhecia a oração como Pai Nosso. A frase, venha o teu reino, o impactou. Nesta ocasião, ele estava em cima de uma montanha e olhava o vale. Ficou emudecido, mas no seu coração havia um grito: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Aleluia. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que todo avivamento, ele não começou na praça pregando. A gente quer afoito demais. Ele começou com oração. Ele começou com um grupo realmente dedicado a orar, entregando, chamando Deus, né, a terra, né? Aí quando vem o avivamento, ele vem com autoridade. Eu vou até dizer uma coisa para vocês. Aqueles momentos da igreja cristã que ela foi por exemplo, na espada dos Césares, né, nas inquisições romanas, eu vou dizer para vocês o seguinte: era a igreja de Cristo, sim, era a igreja de Cristo, né? Mas por faltar, talvez, uma grande ênfase na oração, eles ficaram desprotegidos. Nós perdemos no Paraná um grande pregador da Assembleia de Deus, qual é o nome dele, rapaz? Mauro Ferreira. Mauro Ferreira. Era um grande pregador, um jovem pregador. Ele abalou a Assembleia de Deus da época, gente. Era um fenômeno aquele menino. Bateu o carro indo para Sengés, que é uma cidadezinha que tem lá no interior. Ia para Sengés, bateu o carro lá em Sengés e faleceu. Eu posso afirmar categoricamente, o irmão dele é vivo ainda, o pastor Moacir Ferreira, lá da Assembleia de Curitiba, lá do pastor Cabi. Faltou cobertura espiritual para aquele jovem. Mas peraí, pastor, mas Deus não está nesse negócio para salvar a pessoa? Sim, Deus está em todo momento, mas onde há uma imprudência, Deus não pode agir. Entendeu? Eu não estou culpando aqui ninguém, eu não tenho acesso direto ao que aconteceu, mas sabemos que foi um incidente. Aconteceu que ceifou a vida do servo de Deus. Então, assim, a oração, nesse caso, se o Mauro tivesse um exército de oração por ele, Deus, quem sabe, teria livrado o seu servo de alguma situação. Ou, não, a não ser que Deus realmente quis levá-lo. Isso aí vai entrar na soberania de Deus. Mas fora isso aí, oração é a mola. Jesus disse, né, rapaz? Rogai ao Senhor da seara que envie. Então, ela é o ponto central. Eu estive lá em Enfield, onde o pregador, o Jonathan Duarte, pregou o sermão Pecadores no Mundo Exilado. Na época que eu fui, 2007, olha, tem tanto tempo já, daqui a pouco dá 20 anos. Tinha um grupo lá de oração, já há 40 anos orando, naquele lugar pedindo avivamento. Eu não sei se vocês lembram do cartel de Medellín, acho que na Colômbia. Tinha um tal do Pablo Escobar. As igrejas começaram a se reunir no estádio para orar, só para orar. Deus foi quebrando aquele cartel, foi quebrando, e rompeu um avivamento no país. É claro que a geração passa e esquece de orar. Aí volta, porque, irmãos, presta atenção, oração e pecado é igual a plantação. Você tem que estar sempre orando, cuidando, podando, evitando a ervadania. Uma geração vem, limpa um capim, limpa um local. A outra geração não liga, aí cresce tudo de novo. O meu tio foi fazendeiro lá na Lagoas, e eu lembro que a casa da fazenda, na sede, tinha ruas, tinha casas, era um arruado, tinha lugar para os caminhões. Eu voltei lá, depois de 30 anos que eu saí de lá, meu tio faleceu,
uma usina comprou a fazenda da família. Os caras derrubaram tudo, as casas, derrubaram tudo. Quando eu cheguei no local, eu tive dificuldade de encontrar o local, porque era tudo cana hoje. Ou seja, o que se explica isso? Por que a Inglaterra, onde vocês estão aí, por que está nesse caos que está espiritual, sendo que foi o berço dos grandes avivamentos? O diabo olha para ele com muita raiva, porque a geração que veio depois não continuou. Uma geração veio, orou, pregou, Deus fez, aquilo ficou maravilhoso. A próxima geração, ela camou, né? Ela não fez nada, não orou, não deu continuidade, o pecado cresceu. Agora, vocês têm que arregaçar a manga, orar, partir para cima para destruir o pecado, para vir avivamentos. E se a geração de vocês, né? Quem vem depois aí, né? O Miguel, né? Quem vem depois aí, a Vitória, nossos filhos, nossos netos, essa geração nossa, é eles que têm que dar continuidade ao nosso trabalho. Senão nós vamos ter falhado. Então é isso que eu vejo. Porque eu fico assim pensando, meu Deus, quanto avivamento que teve, quanta coisa, por que não perdurou? Problema de geração. Problema de geração. Então a gente precisa voltar nesses primórdios aí, né? Ele via, então, o Ivan Robert, né? Ele olhava para aquele imensidão de montanhas e as cidades, ele clamava, venha o teu reino. E aí Deus trouxe, né, o reino, né? Após receber uma visão, voltou para casa, pois estava iniciando um curso teológico, fazia 15 dias apenas. Teve de ter sido constrangedor para explicar aos pais e amigos, mas ele seguiu firme na convicção que Deus iria abalar seu país com o poder do avivamento. Assim, na noite do domingo, de 30 de outubro, ó, vai ser agora, hein, para comemorar esse aniversário. 30 de outubro de 1904, enquanto participava de uma reunião na igreja, teve uma visão onde pregava para seus amigos, convidando-os a receberem a Jesus. Veja bem, esse ano aí é o 1904. Qual que é a ênfase desse rapaz aí, ó? Ele está buscando o Espírito Santo, o avivamento, e ele tem, na ênfase, já a salvação de almas, né? Eu louvo a Deus que eu ainda peguei esse tempo no Brasil. Rapaz, é uma lembrança que não sai da minha cabeça. Eu vi pregar o Bernard Johnson, eu vi pregar os irmãos Leonel, eu vi pregar o Rodolfo Beltemiller, né? Eu vi pregar o Gisel Nunes, né? Gisel Gomes Nunes. Eu vi pregar o Gilvan Rodrigues. Eu lembro até hoje o Bernard Johnson na Praça dos Martírios. Eu estava lá, rapaz. Eu era adolescente. Eu estava lá aquele dia, nunca vou esquecer. O pastor Zeneco, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Alagoas, né? Reuniu na praça mais de 40 mil pessoas, lá em Maceió. Do meu lado, em Mamilha, tinha um rapaz na cadeira de roda. Rapaz, eu nunca vou esquecer isso. O Bernardão chegou lá de cima, levantou a mão e falou assim, pode soltar, pode andar agora. Olha, gente, olha que interessante. Eu não vou falar mal aqui não, vou só fazer comparação, pelo amor de Deus. Hoje o Valdomiro, que é muito usado nessa área aí, né? O Benihim, o que eles fazem? Eles oram e não mandam nada. Depois perguntam, alguém recebeu? Vem cá, alguém recebeu? Amém. Eu não estou criticando. Mas olha a audácia do Bernard Johnson. Ele pegava assim e falava assim pro cara, quebra essa muleta dele aí agora, pode quebrar. Ele vai andar agora. Rapaz, o cara estava do meu lado. Daqui a pouco o cara começou a filmar o pezinho dele, começou a andar. Eu chorei tanto aquele dia. Eu caí sentado perto de uma árvore, eu chorava demais. Falei assim, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador. Coisa linda. Aí depois, na equipe dele, tinha alguns irmãos que vinham com ele, né? Ele falava assim, agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui na praça. O cara levantou a mão, pastor. Mais de 200 pessoas recebendo o Espírito Santo, rapaz. O que era aquilo? O que era aquilo, rapaz? O povo pulando. E não tinha meninice, não. Não tinha chocarrice, não. Não tinha esse negócio de pessoal ficar aí dando pirueta, não. Eles levantavam a mão para o céu, glorificavam a Deus. E olha, no outra semana, aí vinha o batismo nas águas. 700 pessoas, 500 pessoas. Meu Deus, eu vi isso, gente. Eu ainda vivi para ver isso. Vi com os meus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo me impulsionou a pregar também o evangelho. Eu saí dali, com 18 anos, já estava no seminário, né?
Ô, pessoal, desculpa aí, eu fico emocionado com essas coisas, tá louco. Aí tem que dar aula, né? Daqui a pouco vira um culto aqui. Aí eu saí dali, rapaz, falei, eu vou ganhar todo mundo para Jesus, vou ganhar todo mundo para Jesus. Para mim, o mundo ia acabar, Cristo ia voltar, precisa fazer alguma coisa. A gente sai desesperado para ir lá, né? Eu vi esse homem aí, o Bernard Johnson, né? Aquele Vitorino Silva cantando. Ele era bem mais jovem. Ele não tinha um pulmão, tinha só um pulmão. O homem cantava assim que, meu Deus do céu. E olha só, não tinha muita coisa assim. Era um som muito simples, o som. Eram as caixinhas, não era muito potente. Mas não sei, cara, o poder de Deus fazia diferença. Eu não sei como é que era aquilo. Hoje eu fico pensando, né? Eu lido com muito som hoje, viajo, vejo os caras colocando 30 mil quilos de som no palco. Naquela época eram as caixinhas, aquelas Standard, pequenininha, mas parece que Deus ampliava ali. Deus ampliava. E uma autoridade fantástica. Eu comecei a pregar com 18 anos, né? Fiz muitas cruzadas pregando também. E vi muita coisa acontecer. Vou falar para vocês de coração. Nada como o Espírito Santo tomar conta da reunião. Nada como ele fazer a obra acontecer. A minha maior experiência de salvação de almas como pregador, pena que não tem filmagem, tem só foto, né? Esse dia estava lá, a Mara Lima estava lá comigo, né? Foi o pastor Paulo Belizar de Carvalho, da Assembleia de Deus do Piauí, no estádio de futebol, 1.600 pessoas. Eu acabei de pregar, fiz o convite, pastor. 1.600 pessoas desceram pelo campo, aceitando Cristo como Salvador. Gente, que coisa linda. Coisa linda, coisa linda. E daquele 1.600, batizou 730. 730. Teve uma cena bonita que tinha, no dia do batismo, vieram 8 presos da penitenciária que tinham citado Jesus, ouvindo pelo rádio, né? E quem batizou eles foi o juiz da cidade, que era presbítero da Assembleia de Deus. Aí, na hora de batizar, abriram a Kombi, eles desceram, né, algemados, e o juiz, né, que era o presbítero, falou assim: pode tirar as algemas dele, pode tirar, ninguém vai correr, não. Esses aqui são crentes. Aí falou para eles assim: ó, vocês são presos nas mãos, mas são libertos na alma. E aqui nós somos irmãos em Cristo. Rapaz, só Deus. Agora, uma coisa que eu não me esqueço, eu não me esqueço também. Desculpa abrir esse parênteses aqui, irmãos, porque eu vivi um pouco desse movimento. Eu estava pregando numa cruzada, porque dos anos 80 até os anos 90, eu só fiz cruzada no Brasil. Aí depois fui para os Estados Unidos, aí eu parei de fazer cruzadas e fui pastorear. Eu tenho vontade de fazer cruzada. Rapaz, me dá o microfone em cima do caminhão para tu ver. Ah, rapaz, me solta na praça lá. Eu gosto disso aí. Eu já vivi muito isso. Aí eu estava lá em Cataguases, né? E eu pregando uma rádio transmitindo ao vivo. E eu pregando, o Espírito Santo me usando de uma forma na pregação, que as pessoas vinham na rua correndo com o radinho ligado, de pilha no ouvido, procurando a igreja. Procurando a igreja, procurando a igreja. E quando eu fiz o apelo assim, muita gente. E lá no hospital, várias curas aconteceram, várias curas, né? Lá no presídio também, muitas almas. Eu lembro que a gente tinha 1h30 para fazer a transmissão. Pastor Vicente Ferreira. Ele me deu a palavra, eu comecei a pregar, faltava 10 minutos para terminar a palavra, tipo assim, o culto, e aí ia cortar. Tinha um telefone na igreja, e o cara ligou da rádio para cortar. Quando ele foi ligar, o telefone tocou, não era para desligar, era o dono da rádio, dizendo assim, ó, libera o pregador, deixa ele pregar, porque Deus está tomando a cidade. A cidade foi tomada pelo poder de Deus, pelo rádio. Parou a cidade aquele dia. Gente, que coisa linda é o mover do Espírito Santo. E olha, isso para mim não morreu, não. Está vivo ainda e vai continuar. Em nome de Jesus. Amém? Alguém aí viveu alguma experiência dessa aí, alguma vez, não? Ou participou de alguma coisa assim, não? Quiser testemunhar para nós aqui, é muito bom. Fica à vontade aí. Glória a Deus. Pastor, Sim. nós vivemos isso no sábado, na igreja, sábado agora passado. Eita, glória. O irmão Alberto estava para pregar e chegou uma família na igreja e Deus me mostrou que eles estavam precisando de oração, né? E que tinha um espírito
que estava ali, né? Um demônio que estava ali e estava perturbando a família ali. E a certo momento, Deus falou comigo que ele estava incomodado, mas para mim ficar calmo, que Deus ia agir. E aí eu observando, orando em espírito, o culto correndo normal, foi uma benção, os louvores, foi um culto muito abençoado. E no meio do culto a pessoa pediu, eu vi que pediu a chave do carro para ir para o carro. Daí foi para o carro e ficou lá, tal. A hora que terminou o culto, eu pedi para a Andréia falar para a família ir buscar lá no carro. E aí foram lá, buscaram no carro, e na hora que a gente foi orar, coloquei a mão, manifestou o demônio, foi expulso e está liberto por nome do Senhor Meu Jesus. Deus, aleluia. Então, a gente está vivendo isso ainda, pastor. Glória a Deus, amém, amém. Sabe? Isso, como o senhor falou assim, não morreu. Amém. Outra coisa que eu estava falando aí, no dia que eu me batizei, foi 106 pessoas batizadas nas águas. Coisa linda, meu Deus do céu. Então, assim, eu ainda vivi as cruzadas, Mara Lima, já participei com a Mara Lima, de cruzada, pastor Takayama. Ah, o Takayama, eu não falei o Takayama, é verdade. Então, assim, era muito, muito tempo de muita glória. E a gente, eu falo assim, que essa igreja ela não morreu, Amém. né? Eu Ela está creio. viva. Nós que precisamos levantar e se colocar na posição, e o Senhor vai fazer, né? Com certeza, Deus tem coisa boa para nós ainda. Verdade, pastor. Eu vi uma cena acontecendo aqui antes de ontem. Eu preguei numa vigília aqui. Aqui tem um ministério muito grande chamado Catedral da Esperança. Tem mais de 50 igrejas aqui, né? Fizeram um vigilhão e eu fui lá para participar. Rapaz, tinha umas bandas lá, pastor, muito sofisticadas, né? Coisa assim, muita luz, muita coisa, muito arranjo. Os caras tocando igual aquele dia que nós fomos na festa da igreja aí aquele pessoal lá. Mas o pessoal daqui, assim, né, que tá bonito, não tava ruim não, tava legal. De repente, teve um problema no poste na rua. Um poste caiu, sei lá, aconteceu um problema. Apagou a luz tudo. Apagou a luz tudo e ninguém. Acabou o som, acabou tudo. Eu estava bem na frente assim. Aí o pastor da igreja local, né? Levantou, pegou o inário, subiu lá em cima e falou: irmãos, deixa eu iluminar com o celular aqui, vamos cantar. Chuva de bênção teremos. Chuva de bênção teremos. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Varreu o lugar, rapaz. Deus tomou aquele povo. Meu Deus, só cantando da harpa, mano. E os caras. Eu também até contei na igreja, pastor, esse dia. Nós vivemos isso também, lá numa cidade perto de Apucarana, lá, Cambira. Não sei se o senhor conhece. Não. E a gente estava num culto, era um congresso de jovem, acabou a luz e a gente continuou cantando, sabe? E foi benção. Isso aí é Deus, né? O que eu posso falar com isso? Eu não estou fazendo apologia aos hinos da harpa e contra os hinos modernos. Não estou falando isso. A pergunta é: quem está fazendo os hinos modernos, oraram, estão cheios de Espírito Santo para fazer aquilo? Porque, na verdade, na simplicidade da harpa lá, Deus usou as pessoas ali para louvar e incendiar o local. Então, a questão aqui não é nem o estilo de música. É se o vaso está cheio mesmo para chegar ali e fazer o que tem que fazer. Porque eu já vi pregador sofisticado também ser usado por Deus. Como já vi também analfabeto também ser usado por Deus. Eu acho que a questão aí é o Espírito Santo. Agora, quando é o Espírito Santo, pastor, tem coisa que não precisa falar que a pessoa não faz, sabia? Olha, então, quando está cheio de Espírito Santo, você não precisa nem falar as coisas. Tem tipo de música que você não canta, tem tipo de gesto que você não faz, porque o próprio Espírito Santo, ele está ali e você se sente mal em fazer algumas coisas, entendeu? Então, glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá. Sim. Deixa eu só fazer uma falinha aqui. Eu também lembrei, nesses cultos ao livre que tem na praça, eu lembrei que eu tinha 18 para 19 anos, 17 para 18 anos, e aquela cantora Guilmar Vitor estava cantando na praça junto com a igreja. Conheço Guilmar Vitor.
e ela estava cantando o Libertador de Israel. E a praça foi tomada de um jeito que as pessoas que moravam ao redor parecia que estava tendo um terremoto. E ali teve muitas curas, gente levando de muleta, saindo, pulando com a muleta nas costas. Glória a Deus. E aí, na sequência, quem pregou foi o pastor Napoleão Falcão. Isso, tem também esse. Parecia que o céu, que o mundo ia acabar aquele dia. É. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi algo tremendo, assim, que tomou uma vila, assim, nossa, foi todo mundo, assim, muito louco. Todo mundo falando língua estranha. E até bêbado falava língua estranha aquele dia. Foi muito, muito louco. Que isso, pai? O bêbado tá... Então, Deus primeiro tirou a ressaca dele, né? Os bêbados estavam no meio do... Os bêbados estavam no meio do... só pra você ter ideia, o meu pai, aquele dia, meu pai aceitou Jesus e nunca mais ele voltou. Ele era macumbeiro e tinha umas 30 verrugas no pé dele, sumiu tudo. Glória a Deus. Foi algo assim, foi um avivamento muito louco assim na praça. Glória a Deus. Eu quero que vocês lembrem, por favor, quando foi a inauguração do Templo de Salomão. Lembra? Que a Bíblia fala que desceu a nuvem de Deus e o sacerdote não podia ministrar, lembra disso? No Templo de Salomão, eu estava lá. Depois... não, tá. É outro. Não, o primeiro, lá na Bíblia. Agora, o outro acontecimento, não sei se vocês lembram, lá do Pentecostes. O que aconteceu? Desceu sobre o Espírito Santo, eles saíram, a primeira coisa foi sair. Olha só, a primeira coisa foi sair. Se a igreja está cheia, pastor, ela vai sair. Vai sair. E o que aconteceu? Os moradores olhavam e diziam, estão cheios de quê? De mosto. Estão cheios, estão bêbados, estão fora de si. Não era. Era a unção do Espírito de Deus. Então, esse movimento vai chocar o bairro, a região, vai chocar as pessoas, porque não estão acostumados com isso. E esse é o momento, essa é a hora. Eu creio nisso. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos aí, avivamento de Gales. Vocês querem tocar direto ou querem dar uma paradinha? Fala em avivamento de Gales. Se alguém quiser... eu tenho um livro do avivamento de Gales, inclusive está na livraria da igreja lá. Quem quiser ter um único exemplar, aí é merchan, quem não leu a história está lá, na livraria. Avivamento de Gales. Aí é merchandagem, hein? Não, para aproveitar. Aí vai entrar o Adalberto. Vai na oficina tomar um café e ler um livro de Gales enquanto arruma o seu carro. Aí... Não. É história. Está na livraria da igreja. Não, tô brincando com você. Tô brincando. Mas é bênção, é bênção. O de Gales aqui, pastor Pedro, eu vou dar só uma pinceladinha, mas tem muita coisa lá, né? Que pode ser forte, lá. É forte. Muito é forte. Grande. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos tocar direto? Quantas que tem mais? Essa aqui é a última. Então vamos direto, né? Bora. Como tá firme aí? Porque é o seguinte, o assunto está esgotado, eu não fui aqui enchendo linguiça para dar horário, não. O horário é quando... Tem hora que não dá tempo, né? Tem hora que é corrido, mas tem hora que dá. Então, vamos tocar o barco aí. O avivamento de Gales. Por que Gales 2? Porque não é porque é outro lugar, não. É porque Gales é a parte 1, né? E a parte 2. Ok. E Evan Roberts não perdeu tempo e já no outro dia buscou os jovens e passou-lhes a visão de como Deus iria avivar o país. Desta feita, em conduzir os jovens para uma oração pequena. Tá vendo aí, ó? De novo, oração tem uma vida. Pequena e básica. Simplesmente para Deus ouvir o clamor do país de Gales e enviar o avivamento. Para este fim, ele trouxe 4 pontos fundamentais. Olha que interessante. Um rapaz de 26 anos, né? Praticamente não convertido. Olha que o raio-x aí do avivamento de Gales. Primeiro ponto, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Imagina isso. O cara falar, fiz isso, fiz aquilo, na frente de todo mundo. É porque a gente não está nesse dia aí, ó, nessa reunião, porque a coisa era pesada. O outro ponto era o abandono de qualquer ato duvidoso. Então, eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, né? Quando o cara fala assim, uma pergunta, então, pastor, é pecado fazer isso? Eu acho, que isso é? Quando a pessoa está em dúvida que é pecado, já é pecado. Porque se não fosse pecado, não teria dúvida. Era o pensamento deles aí, ó. Será que, né?
tomar um uísque socialmente é pecado? Então já é pecado, só pela dúvida é pecado. Quem não tem dúvida já vai e peca, né? A necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. E a confissão de Cristo abertamente como seu Senhor e Salvador. Então, esses 4 pontos o Evan Roberts desenvolveu com a equipe dele do avivamento. Ele começou a agrupar as pessoas. Ainda um ponto aqui. Eu não sei quem conhece aquele pregador, o Jim Swaggart, que é um pregador, hoje ele está com 94 anos. Está vivo, está pregando ainda. O Jim Swaggart começou cedo. Ele é primo do Jerry Lewis. E ele é primo do Elvis Presley. Os 3 são primos. O Elvis Presley, o Jerry Lewis. É sério? Sim, o Elvis Presley, o Jerry Lee Lewis e o Jim Swaggart são parentes. São parentes. Ele tem um canal de televisão ainda que ele faz os cultos ainda. É o Sun Life Broadcast. A mãe do Presley, do Elvis Presley, e a mãe do Jimmy era irmão do pai do Jerry Lee Lewis. Os 3 eram irmãos, então, família de artista, né? Pode ver que a voz dele parece muito com a do Elvis Presley. Tem um tom. É verdade. Parece muito. É verdade. Ele era jovem da igreja lá, da Assembleia de Deus, lá onde ele morava. Tinha lá seus 20 e poucos anos. E uma senhora falou assim para ele, irmão Jimmy, dá para você lá em casa orar pelo meu filho? Meu filho está precisando de Deus e tal. Aí eu vou sim, uma hora eu vou lá. Depois de uma semana ele reuniu o jovem para ir. Quando chegou lá com violão, tudo, a mulher falou assim, não precisa mais não, Jimmy. Por quê? Meu filho morreu a semana passada, o dia que eu pedi para vocês virem aqui, ele morreu sem Deus. Aí ele caiu de joelho e falou, Senhor, nunca mais uma alma vai passar por mim sem ser salva. Aí ele começou a pregar, o Jim Swaggart. E olha, pregou no mundo inteiro para multidões, tanto quanto o Billy Graham, né? Foi por causa disso que ele entregou. Assim, ele está pregando até hoje, né? Mas foi a morte desse rapaz que fez ele pregar o evangelho. Inclusive, foi feito o lançamento de uma Bíblia do James Swaggart, a Bíblia do Expositor, toda comentada no James Swaggart. Isso. A parte em vermelho, né? A parte que ele comenta. Né? Era toda comentada, era toda explicada. Interessante. Eu tenho uma dela lá no Brasil. A comoção atraiu mais jovens e nas reuniões ficaram mais intensivas. De repente, Deus começou a incendiar os corações. O fogo do Espírito Santo saiu daquela reunião e alcançou a região ao redor. Uma semana depois, em uma manhã, as pessoas andavam pelas calçadas da rua Gorseno e muitos grupos se juntavam para entender o que estava acontecendo. Uns perguntavam aos outros, você está bem? Sente algo diferente? Rapaz, Deus, meu Deus do céu. Mas é isso aí, ó. Um dos sinais do avivamento é o povo da rua não entender o que está acontecendo. E vão querer saber e acabam sendo tocados por Deus. Essas pessoas presenciaram em suas igrejas locais um mover glorioso. As cenas estavam em todo momento vindo em seus pensamentos. Esses encontros na rua se repetiram e se aumentaram. Evan ficou intensamente motivado ao ver o que Deus iniciara. As coisas foram acontecendo até que veio um pastor, o reverendo Martin Morgan, da cidade de Lannon, e viu de perto como Deus estava agindo nas pessoas. Ele disse, quase dancei com alegria por causa de um que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava. Por ter ficado consciente em suas súplicas, estavam prevalecendo. Mr. Roberts mostrou sinais animados de uma alegria triunfante, em concordância com ele. Glória a Deus por uma religião alegre. Deus também usou, nesta época, Seth Joshua. Este homem se incomodava com a frieza espiritual dos crentes e o pecado reinante naquela cidade. Orou intensamente por longos anos. Por favor, Deus, dê-me gales. Então, uma oração como essa aí, ó, foi do John Knox, né? O John Knox, no século XVII, XVIII, ele orava, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. Por favor, Deus, dá-me Gales.
O interessante era que, na intimidade com Deus, Sete rogava que Deus levantasse alguém das minas de carvão ou da lavoura, com simplicidade e não da intelectualidade de Cambridge e Oxford. Olha, os caras estavam falando mal de Oxford nessa época aí, onde o conhecimento material havia matado os pecadores. Deus o ouviu. Deus iniciou um derramar sem precedentes naquele pequeno país. Um grande avivamento varreu o norte do país de Gales. Houve registro de avivamento antes da chegada dos pregadores, em sua maioria jovens adolescentes. Só um ponto aqui, irmãos. Tem uns relatos que eles dão que é coisa assim, tipo assim, tem um grupo assim numa cidade do interior conversando. É engraçado, rapaz. Vem um vento sopra e eles começam a ser cheios de Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Esse vento, ele aparece lá em Pentecostes. A Bíblia fala que veio do som do céu, como um vento impetuoso, que encheu a sala, certo? A expressão bíblica do avivamento que teve lá na inauguração do templo também é tipo uma nuvem, que pode traduzir como vento também. Você vai ver também que, no caso do Jonathan Edwards, ele está no bosque, né? O David Brenner havia acabado de morrer, ele sai gritando dentro do bosque: Senhor, me dá o que esse jovem tinha, me dá o que esse jovem tinha. De repente vem um vento no meio do bosque e envolve o Jonathan Edwards. Há o registro de Finney pregando em Oneida, com 400 pessoas na reunião, e de repente ele olha à sua direita, ele vê um movimento no meio do mato, ele fala: irmão, se segurem, porque the Holy Spirit is coming now. Se segure porque o Espírito Santo está vindo. Deu tempo só dele agarrar no púlpito. Quando ele agarra no púlpito, o vento entra na igreja e 400 pessoas caem no chão sentadas, que se mover com esse vento. Então, isso aí tem sido... A Bíblia não fala assim que tinha um vento que fazia isso, né? A Bíblia não registra, não. Só a palavra vento, ela vai aparecer no Pentecostes, mas é como um vento, ainda era uma interpretação remota. Nós vamos ter uma aula de hermenêutica, daqui mais duas matérias aí, acho que não for a próxima e a outra, a gente vai entender a interpretação imediata, a interpretação indutiva, a interpretação remota. Então, no caso do vento, que aparece em Pentecostes, é uma interpretação remota, não é imediata. O texto fala, né? Veio do céu um som como que de um vento impetuoso, não é isso? Então, pode ser que não seria um soprar de um vento, mas o modo como aconteceu era como se fosse um vento. Você vai ver também uma questão de vento ali, quando Elias está na caverna, que a Deus fala com ele, veio um terremoto, não lembra? Parece que veio o fogo, e depois veio a brisa. E Deus falou com ele do meio da brisa, do vento. Você vai ver também, lá no redemoinho que levou Elias, tem pregador que prega que Elias foi na carruagem de fogo. Ora, se depois ele subiu, problema dele, mas a Bíblia fala que não foi. A carruagem separou. O texto, por isso que a hermenêutica é muito importante, o pregador conhecer a hermenêutica. O texto separou o Elias de Eliseu. E aí, um redemoinho. Ele foi no redemoinho. Ele foi assunto aos céus. Um vento levou e foi embora. Então, esse vento, oh, glória a Deus, que ele passe aí por Suíno, que ele passe aí por Oxford, que ele passe aí, que ele passe aqui, né? Esse vento está vindo por toda a história. Por toda a história. Porque, veja bem, a criação do homem começa com Deus soprando sobre ele. É um sopro. E o Espírito Santo vem com o nome de Ruach, no aramaico, né? Que é como se fosse a expressão pneuma, no grego, que é vento. Outra coisa, Eclesiastes, desculpa essa abertura aqui, mas está dentro da matéria, então eu estou só abrindo para você entender. O Eclesiastes diz assim, Eclesiastes número 12, né? O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito está como fôlego também, que é um vento. Você vai ver registrado lá nos evangelhos sinóticos
quando Jesus se despede do seu povo, dos seus discípulos, diz a palavra, e soprou sobre eles um vento. Essa aí é uma interpretação imediata. O texto original fala que soprou sobre eles o vento. Então, veja bem, essa questão do vento é interessante. Ela aparece tanto na Bíblia, tanto remoto, né, como imediato, e também aparece indutivo durante a história. São escritos que não estão na Bíblia. Outra coisa, estou aqui lembrando. Quando os Estados Unidos foi declarado república, né, liberto da independência da Inglaterra, 4 de julho de 1776, o George Washington, que leva até o nome da capital, ele que era o comandante em chefe das tropas americanas. Ele estava lutando contra os índios lá no mato, no lugar chamado Belcamp. Tinha uma igreja lá em Belcamp que eu peguei lá nessa igreja. E o índio que lutava com ele, o índio chefe que lutava com ele, era o tal do Red Bull, que hoje é o nome de uma bebida, Red Bull. Esse índio existiu. E no meio da luta, os franceses estavam dando armas para os índios, para que os indígenas matassem, e aí eles conseguiam pegar para ele, porque a França também tinha interesse nos Estados Unidos. Só que, naquele dia, Adalberto, morreram 1.400 soldados. Isso é história americana, tá? O George Washington ficou em pé sozinho, e o Red Bull mandou um cara descarregar nele uma arma todinha, 16 tiros. Esse colete dele, de bala, está lá no Capitólio americano, a exposição. Deu 16 tiros, queima-roupa, e não pegou. Ele não caiu do cavalo, não. Ele não caiu. Ele ficou firme no cavalo. O índio mandou... Aí, daqui a pouco, o Red Bull deu um grito para todo mundo recuar. Os índios recuaram, e o George Washington fincou a bandeira do confederado e proclamou a independência americana. Anos depois, né, bem depois, o Red Bull estava bem velhinho, foi feita uma conferência de indígenas para discutir reserva nativa. E ele foi nessa conferência. E perguntaram para ele, por que você tinha lá o George Washington com você, a queima-roupa, você não derrubou ele? Por que você não empurrou ele e matou? Ele falou, não. Depois que o meu índio descarregou nele 16 tiros, eu ouvi um vento, olha aí, um vento no meio do mato, que uma voz me disse, ninguém derruba a quem eu escolhi. Aleluia. Ninguém derruba quem eu levantei. Meu Deus, cara, é muito forte isso. Que vem esse vento, né, irmãos? Que vem esse vento. Nós precisamos deste vento lá em Suindo, lá em Oxford, em Bristol, aqui. Eu já posso sentir esse vento aqui agora, onde eu estou aqui agora. Aleluia. Vamos pregar levando esse vento com a gente. Onde passa o vento de Deus, passa a cura, a libertação, o Espírito Santo, aleluia, a revelação. Amém. Vamos terminar aqui. Deus iniciou um derramar sem precedentes naquele pequeno país. Um grande avivamento varreu o norte de Gales. Houve registro de avivamento antes da chegada dos pregadores, em sua maioria. É isso que eu estava falando aqui. Lá no campo vinha aquele fogo, né? Um vento e o pessoal recebia. A irmã de Robert, Mary, o cunhado dele e seu irmão Dan, foram tomados pela graça e o poder divino. E eram jovens, entre 20 a 22 anos de idade. Outro ponto aqui. Eu já vi isso acontecer em algumas reuniões, gente. O povo reunido, assim, muitas pessoas. De repente, você vê que muda completamente o ambiente. O rosto das pessoas muda, começam a glorificar. Parece que chegou realmente um vento. É uma coisa que, sim, não é assim, ó, 1, 2, 3 só. Um recebeu, o outro não recebeu, o outro não recebeu. Aliás, eu queria dizer a vocês algo muito importante. Deixa eu pôr o cursor aqui em cima, para não perder aqui o texto. Deixa eu falar uma coisa muito importante a vocês. Cuidado com o avivamento isolado, tá? Todo o avivamento na Bíblia, toda a manifestação de Deus na Bíblia foi no total. Pode ver, pega lá o texto. O dia que o Esdras leu a Bíblia para as crianças e os adultos, diz a palavra que todos ficavam em pé diante da palavra de manhã até anoitecer. Era geral. Quando fala que desceu a Shekinah lá na inauguração do templo, foi geral. Quando fala que desceu o Espírito Santo no Pentecostes, diz assim, ó, e todos. Então, eu não creio, presta atenção, em alguns cultos que eu vou, supostamente está avivamento lá, mas é só na frente o avivamento.
O último banco, o povo está cantando, está conversando, está andando. Eu não creio nesse avivamento, não. Para mim, ou é tudo ou é nada, porque Deus não vai se dar o luxo de chegar num lugar e fazer pela metade das coisas. Só no púlpito tem avivamento? Só no púlpito. E o povo lá atrás trocando cavalo por relógio? Entendeu? Não. Se não tomar tudo, eu sou muito radical com isso. Senhor, eu não estou, irmãos, presta bem, eu não estou falando de uma oração comum no púlpito lá, a gente ora pelas pessoas ali. Eu falo assim, para classificar como avivamento, tem que ser o todo. É o todo. Até que tiver alguém no banheiro. Se alguém no banheiro vai receber também. É isso que eu estou falando. Por isso que a Bíblia mostra, em várias ocasiões, isso aqui, ó. E aqui na história também, ok? Milhares e milhares de pessoas foram sendo transformadas. Os templos, outrora fixos, frios e vazios, abarrotavam de pessoas buscando avivamento. As reuniões continuavam uma após a outra, não havia liturgia. Eles iniciavam orando, e de repente o local se enchia da glória de Deus. Mãos levantadas ao céu, lágrimas nos rostos, pessoas ajoelhando-se e se entregando a Jesus. As pessoas se levantavam e iniciavam um cântico. Depois outros falavam em exortação bíblica. O Roberto apenas dizia: obedeça o Espírito Santo, siga o Espírito Santo, deixe-os conduzir. O poder do Espírito Santo se alastrou de maneira sobrenatural. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, eu queria ouvir de vocês aí quais são as lições que eu posso tirar disso tudo que a gente leu hoje, que a gente viu hoje aqui. O que você pode dizer? Qual que é a sua mentalidade a respeito disso aí? Acho que em primeiro lugar, como o senhor falou, acho que o avivamento ele não vem apenas por querer o avivamento, tá? Ele parte através da oração e da busca. Ou seja, quando a gente ora, e isso eu tive uma experiência aqui, e uma hora que tiver um tempo eu vou poder testemunhar isso, que isso aconteceu e foi forte. Através da oração. Eu já estava nesse ministério e eu pedi algo para Deus. E eu creio que também, através da oração dos irmãos, que a gente estava numa campanha de oração, que era nas campanhas da terça-feira, quando a gente ainda tinha outra igrejinha lá em cima, onde o senhor foi pregar uma vez. E através dessa oração, Deus começou a ter esse movimento do avivamento. Então, acho que tudo parte daqui, da oração. Quando a gente ora e busca aquilo que a gente deseja, que a gente quer não somente para nós, mas para uma cidade, para um país, ou seja, até mesmo para o mundo, através da oração a gente consegue. Eu posso te ajudar um pouco nessa sua linha de pensamento? É isso mesmo. Amém. Amém. Alberto, é uma linha fina aí. Isso que você falou aí, aconteceu com o Roberto Ivans, já vendo aí? Aconteceu com os wesleyanos. Essa busca de Deus pela cidade, ela começa primeiro com um reconhecimento de pecado. Uhum. Geralmente, eles estão contritos, porque avivamento sem arrependimento é só movimento, né? Então, assim, exatamente. Você começa a sentir o pecado da cidade, o pecado do povo. O Espírito de Deus começa a chorar através de você. Aí você começa a interceder por aquela reunião, por aquela região, e o Espírito Santo vai tomando lugar agora aí. Ó, presta atenção. Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, né? Logo em seguida fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Uhum. Então vamos pegar essa metáfora. Aí seria uma interpretação remota, né? Ela não é imediata, ela é remota. Então vamos colocar da seguinte forma: o que é o caos? O caos é Swindon, o caos é Oxford, o caos é Lisboa, o caos onde eu estou. O Espírito Santo paira sobre esse caos. Olha, a criação, ela só começa depois que ele pairou sobre o caos. Então, assim, você está ali naquele meio, o país está um caos. Você começa a pedir perdão para aquela nação, começa, sabe,
teu coração. Daqui a pouco Deus começa a aproximar o Espírito Santo, ele começa um avivamento. Quer ver uma coisa? Você vai na Universidade de Oxford hoje, são 51 colégios lá, 51 colégios. Eu posso dizer categoricamente, existem alguns que têm reunião de oração, de evangélicos no meio lá. Mas vou te falar uma coisa aqui, anota o que eu vou te falar. Se um grupo se reunir em um daqueles colégios e buscar a Deus por um avivamento, Deus começa a tocar fogo de novo em Oxford. Eu estou falando em relação à historicidade. Não é que seja Oxford melhor do que outro lugar, não. Pelo que aconteceu ali já uma vez. Porque foi exatamente isso. Lá no Clube Santo, naquele Lincoln College ali, aquela escadinha que sobe, assim, sai do pátio, na frente tem uma escadinha lá, ficava o Clube Santo. Ali que os garotos começaram a chorar. Chorando para corrigir as suas almas. Deus tocou em outros garotos. Em 4 meses, Oxford inteira estava cheio do Espírito Santo, rapaz. Então, quer dizer, a pergunta é, para que temos orado, né? A gente ora por tudo. Por salvação, cura, libertação e tal, mas quando que a gente para orar pela cidade e sentir o drama da cidade? Sentir o que Deus está sentindo na cidade? Ouvir o que Deus está falando? Ouvir o clamor da cidade pelos ouvidos de Deus? Olha, tá aí uma pergunta muito grande, né? É isso aí. Mas é isso mesmo. Geis, pode falar, Geis. Já falou, né? Falou tudo. Já falou, Geis? Já falou? Você levantou a mão? Não, desculpa. Se você falar, consigo ir para o Adalberto ali, ó, pelo dele ali. Meu pastor. Fala, Pedro. Uma coisa que nós temos observado ao longo do tempo, que na época da inocência, quando eu falo inocência, estou querendo dizer 20 anos atrás, não existia teologia, porque hoje tem vários segmentos teológicos. Quando a teologia entrou dentro das igrejas e abriu a mente das pessoas de uma forma que as pessoas se julgam inteligente o suficiente para poder acreditar e desacreditar, aí esse avivamento geral deu uma esfriada, porque aí cada um tem uma ideia teológica sobre o avivamento. Aí a teologia enfraqueceu a inocência das pessoas, porque eu sei muito bem, lembro muito bem, que quando as pessoas iam para a igreja e o pastor simplesmente falava para quem quer receber o batismo do Espírito Santo, e a pessoa ia na frente porque ele queria, e o pastor falava para ele assim, ó, apenas fica falando glória, 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 só isso. E o fogo pegava e acontecia. Só que hoje todo mundo é teólogo. Com esse todo mundo sendo teólogo, enfraqueceu. A fé acabou virando nem sei o quê. Eu posso fazer uma leitura parecida com a sua. A teologia, ela sempre até existiu, Pedro, mas acontece o seguinte, a inserção da filosofia na teologia trouxe isso aí. O problema foi isso aí, a meu ver. Desculpa, eu não tô contrapondo o seu ponto, não. Porque é um bate-papo, né? Quando eu falo teologia, eu não estou falando que está errado. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se o pastor Cid vai concordar comigo. Nos anos 70, nos anos 80, o seminário era para preparar missionários. Exatamente isso. O cara ia estudar, ele saiu do seminário, vou ganhar alma. Aí, depois dos anos 80, quando começou o triunfalismo, o determinismo, as igrejas emergentes, que já vem a inauguração aí pela Universal e tudo, não que ela seja culpada, dizendo que eu estou colocando ela no contexto histórico. Os seminários começaram a preparar pessoas para a faculdade. Aí sim, começou os teólogos, que até então, eu lembro que eu fui para estudar porque era para preparação de obreiros. Eu ia ser pastor, e a Igreja Metodista Wesleyana tinha o seminário de preparação de obreiros para o ministério. Até a expressão, era preparação de obreiro para o santo ministério. Meu Deus do céu. Então, depois dessa época, aí a literatura americana, quando eu falo triunfalismo, é que veio uma outra ideia do evangelho mais sofisticado. Aí nasceu a teologia da prosperidade,
As pessoas não iam mais para o culto para receber salvação, mas era para comprar um carro. Isso teve uma mudança de cultura em todos os sentidos, inclusive no ministério. Sem contar que dos anos 90 ao ano 2000, a gente teve a proliferação de pregadores de divã. Os púlpitos viraram teologia, os púlpitos viraram tese de psicologia. Nada contra a psicologia, pelo amor de Deus. Mas o poder de Deus foi substituindo por pregações assim, ó, faça isso que dá certo. 3 passos para você vencer. Você é o cara. Está dentro de você. Você pode fazer isso. 7 segredos de você, que está hoje, que eu chamo de pregador TikTok, né? É o pregador TikTok. Então, assim, eu entendo que realmente o que você está falando é muito sério, aconteceu, né? E, infelizmente, por isso que esse curso que eu estou dando para vocês não é o melhor, não é nada disso, mas ele tem ideia de formar um obreiro para a obra. Pode ver que as matérias mais acadêmicas você pode até fazer depois, eu até aconselho que faça. Mas nesse momento agora aqui no nosso estudo, a gente está visando, né, porque alguns seminários arrancaram até essa matéria de avivamento do currículo, entendeu? Coisa assim meio que, vou arriscar aqui, meio que satânica, né? Então, assim, teve depois dos anos 90, também com o crescimento dos calvinistas, né? A ideia calvinista começou a aflorar, mais publicações, começou aí a briga entre arminiano e calvinista, e se esqueceu do Espírito Santo. Então, assim, são vários fatores que contribuíram, mas nós estamos aqui apelando para que a gente volte, né, para aquelas origens. Mas você tem razão. Você tem razão. Não, exatamente. Mas é o seguinte, só para finalizar aqui, aconteceu esse esfriamento exatamente quando os ministérios, principalmente o Madureira, da Assembleia de Deus, colocou uma ordem que nenhum obreiro mais seria consagrado se não tivesse o curso de teologia básico. Aí, o que começou a acontecer nas nossas igrejas, que estava milhando, todo mundo sendo cheio do Espírito Santo. A pessoa que ia pregar naquele culto era assim, uma pessoa lia a mensagem, a leitura oficial da entrada do culto, e a pessoa que ia pregar, ele tinha que pregar em cima da leitura oficial. Por exemplo, eu chegava lá, por exemplo, escolhia um texto aleatoriamente difícil de interpretar, e eu lia na abertura do culto, e a pessoa que ia pregar, ela tinha que pregar em cima daquilo que, então, virou uma disputa dentro das igrejas, e cada um falava alguma coisa. Então, o que acontece? E o povo foi cada dia mais querendo se provar dentro da teologia, e aí, judiação. E aí o pessoal se perde, porque de vez tipo assim, o pessoal, de vez de ver a teologia como bênção na vida deles, acabou virando maldição para muitos. Inclusive usavam o termo, né, letra mata, né? Usavam isso. Agora, exato. Os anos 70, eu lembro que é o seguinte, ó, tem que analisar um outro ponto aí também. Os anos 70 era a época que a seguinte mensagem: Cristo vai voltar, não estude. É isso aí. Não precisa estudar, não precisa crescer, que Cristo vai voltar, vai ficar tudo pro anticristo aí. Então, eu lembro que dos meus pais para trás aí, o pessoal não ia para a escola porque Cristo está voltando. Cristo está voltando, aí Cristo não voltou, né? Cristo não voltou, o pessoal voltou para a escola. Ao voltar para a escola, se esfriou. Porque a ideia de Cristo está voltando, não vou estudar, o pessoal ia orar mais. Era muito mais unção, aquele negócio. Por causa disso aí, aquela sede de Deus, era monte, né? O pessoal usando São Paulo, os paulistas gostavam muito de monte. Eu fui criado subindo monte para orar, entendeu? E lá no monte até aqueles gravetos que ficava, o graveto que brilhava, mas a gente depois, até hoje não sei se aquilo é natureza, se foi Espírito Santo, mas eu nunca me aprofundei nisso. Então, se eu lembro dos Menonitas, se eu lembro do Vale do Sol, sim. Eu lembro desses montes aí. Do Cabo Sol. Chegou no Cabo Sol. O Cabo Sol era tipo lá em São Paulo, milhares de ônibus que iam para lá para orar, entendeu? E fazer aquele movimento tremendo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, alguém mais quer falar agora para a gente ir para o encerramento? Amém? Glória a Deus. Não, tá bem, já foi bem explicado, eu acho. Amém. E vamos ficar com as boas lições, né? Vamos orar para que Deus nos mande esse vento. Precisamos desse vento lá em Suína, precisamos desse vento em Oxford, precisamos desse vento aqui onde eu estou. Eu preciso desse vento no próximo culto. Eu quero pregar com o vento chegando. Oh, glória a Deus.
Eu estou pregando e o vento está chegando assim, tomando todo mundo. Eita, glória! Eu quero Ô, pastor, Ah. só uma coisa, né? Que às vezes, como o pastor Pedro falou assim, todo mundo é teólogo, né? E todo mundo quer sair esparramando a sua mensagem, né? Aí, tipo assim, não importa onde você vai, desde que você vai lá pregar. Entendeu? Aí, tipo assim, é o caso dos pregadores itinerantes, eu falo. Eles criaram uma teologia, criaram uma doutrina, e aí sai para todo lugar pregando. Então, tipo assim, pode ser qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer coisa, vão lá pregar porque não tem compromisso. Eles vão pregar uma coisa, e do outro lado também, as igrejas também recebem todo mundo, não importa de onde veio, se tiver nome, já vai. Então, assim, realmente fica difícil. E aí? Né? Quando a gente quer, como o senhor falou, buscar voltar aos princípios, todo mundo que falou aí sabe dos princípios, sabe como é, né? Então, tipo assim, a gente tem que se firmar nisso. Eu sempre falo assim, a gente tem que brindar o ministério, né? É isso que nós queremos, vamos lutar por isso. É por isso que a gente não convida tantas pessoas, né? Tá vindo por aí, não. Eu cada semana, tô com um pastorzão aqui, tal. Falo, não, a gente tá tranquilo. Ontem o irmão Adalberto ouviu, né? O que uma irmã que está vindo na igreja agora, ela falou para nós lá. Ela falou assim, não, a gente está gostando da igreja porque falou assim, o pastor tem palavra, os irmãos que pregam têm palavra, assim, é uma igreja que tem palavra. Então, isso para nós é o que nós queremos, porque é a palavra que convence, né? É a palavra que a pessoa recebe durante a semana, ele vai ficar lembrando daquilo, não é o reteté e tal. Quando a gente fala de avivamento, é um avivamento que traz conteúdo, né? Para que a pessoa possa também se alegrar ali, o Espírito Santo mover, mas assim, como você falou assim, tem que ser um todo, né? Pastor. Então é isso, a gente acredita que Deus ainda vai fazer grandes coisas. Eu queria só acrescentar o que você falou aí, porque a pergunta é, o pregador que vem, qual o nível de compromisso que ele tem com a cidade local que ele está? Veja que os grandes avivamentos eram pessoas preocupadas com o pecado da região, com a promiscuidade local, e tinham... Agora o pregador vem... Por isso, quando eu viajo para pregar, eu sempre pergunto, pastor, qual que é o tema? O que a igreja está falando? Qual que é o movimento da igreja? Porque eu quero estar... Eu não quero ser um cara que vem de fora para trazer uma bela mensagem. Bela mensagem, bela mensagem vai ler Shakespeare, melhor. Então, assim, eu tenho que vir e sentir o que a igreja está passando, qual é o clamor da igreja, qual é o tema do congresso. Eu me esmero naquilo para tentar lá e atender. Então, é isso aí. Tem público que está desconectado, né? Isso aí nós vamos ver na hermenêutica, né, pastor? Também. Vai ser muito forte essa matéria aí. Então, o senhor vê, teve um que passou por aqui, está no YouTube aí, agora andou meio... um que falava, estou entendendo, Jesus, estou entendendo. Foi ver ele copiar ou mandava alguém, né? Eu estava vendo o senhor falando aí que, né, os pregadores mandavam as pessoas ir orar na frente. Ele mandava alguém pesquisar os Yogurt da época. Aí chegava, não, aqui tem uma pessoa que chama Sebastião, mas ele é chamado, não é qualquer Sebastião, é chamado de Tiãozinho. Tem aqui, estou entendendo, Jesus. E era famoso, fica famoso com essas coisas. Então, assim, eu faço igual o senhor, eu sou muito assim, cético, né, para isso, não acredito. Tem que ter muito cuidado, rapaz do céu. É muita viagem que o pessoal faz aí, né? Amém, gente. Vamos entender, né? Tudo que Deus está falando com a gente. Quer viajar, vai para Israel, né? Vai falar. É mesmo, vai ficar na bênção lá. Pessoal, entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer realizar, realmente entender o que Deus quer realizar na nossa igreja local, na nossa região e até na nossa cidade. O que Deus tem para as nossas cidades, por isso que eu falo, a igreja é da cidade. A igreja não é do bairro, ela é da cidade.
Deus pode fazer algo fora do que nós pensamos. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, quando Maria estava lá em Caná da Galileia, e Jesus está lá e falta o vinho, né? E aí ela fala para ele, filho, o vinho faltou e tal. Ele fala, não é chegada a minha hora. Mas ela percebe que o coração dele é um coração generoso. Ela vai e avisa para os serventes, olha, faz o que ele mandar. Não pergunta não, só faz. Aí quando ele veio, mandou colocar água, né? Veja bem, fazendo uma ideia para essa questão que nós estamos comentando aqui, a pregação, o púlpito e a cidade. Ele vai lá e fala assim, coloca água. Mas o povo não queria água. O que o povo queria, na verdade? O povo queria vinho. O vinho, ele tem cheiro, o vinho tem cor e o vinho tem gosto, né? Já a água, ela tem proporção menor, mas quase... A água, em relação ao vinho, não tem cheiro, é incolor, né? E não tem gosto. Jesus mandou fazer uma coisa ao contrário do que eles queriam. Eles queriam cheiro, cor e gosto. Jesus manda colocar uma coisa sem cheiro, sem cor e sem gosto. Mas, como Maria falou, eles obedeceram. Ao fazer o que Jesus mandou, aí veio o cheiro, a cor e o gosto, que aí veio o vinho. Então, a ideia é que, mesmo que você faça em obediência aquilo que você não desejaria, porque você fez o que ele fez, o que ele mandou, ele vai fazer o que estava no teu coração. Pegou, não? Porque o povo não queria água, o povo queria vinho. E ele mandou dar água. Você fala, Senhor, a minha igreja precisa disso. Você está mandando dar isso, né? A minha igreja precisa de reteté, de pula-pula. Você está mandando pregar arrependimento? É isso mesmo? Só que quando você faz aquilo que ele queria que você fizesse, ele faz aquilo que estava no teu coração de volta. É isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Amém. Pai, obrigado por esta reunião online, que estamos falando aqui dessa matéria do avivamento. Semana que vem a gente vai encerrar essa matéria, Senhor. O que nós estamos nessa noite rogando ao Senhor, nós precisamos deste vento, Senhor. Manda este vento sobre nossas igrejas, sobre nossos ministérios. Manda esse vento sobre nossa empresa, Senhor. Que o irmão Adalberto esteja lá trabalhando na sua empresa, o Clodoaldo, Senhor. Os irmãos estejam aí, as irmãs trabalhando, e elas tenham esse vento com eles. E as pessoas digam, o que vocês têm, o que você tem, que eu chego perto de você, eu sinto algo diferente. Que o irmão Pedro, Senhor, ao tocar na rua, os seus sacos, as pessoas podem ser tocadas por esse vento. Que ao pregar em nossos púlpitos, Senhor, em nossas reuniões, o povo receba este vento. Pai, manda este vento sobre as nossas igrejas, que ele possa iniciar com condição de pecado, seguido de arrependimento e a salvação de almas em Cristo Jesus. Obrigado por libertar as pessoas, por curar as pessoas, Pai. Muito obrigado. Nós agradecemos e rogamos por esse avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. Aleluia. Valeu. Ô, Adalberto, essa câmera sua aí... Deixa eu só fazer um... Eu quero pedir desculpa pro senhor, porque eu cheguei atrasado aqui. Mas vou contar um livramento que eu tive aqui. É o seguinte, eu estava saindo na porta rapidinho, o irmão Adalberto me ligou, porque estava acontecendo um mistério. Eu falei, vou ter aula agora. Ele falou para mim o seguinte, ele me perguntou de onde que eu coloquei 2 sacos pretos de lixo que estavam na porta da igreja. Aí eu falei que eu peguei o saco de lixo à noite, depois do culto, levei para a caçamba de lixo na caçamba lá na empresa e joguei lá. Aí ele falou assim, rapaz, aqueles 2 sacos não era lixo, não. Era as capas das cadeiras da igreja. Oh, meu Deus. Aí eu tive que sair correndo para ir lá na empresa, para entrar dentro da caçamba, para tentar achar os 2 sacos de... Aí, graças a Deus, eu consegui achar. Aí não deu tempo de voltar para aula. Meu Deus, Pedro. A gente me salvou. Que confissão. Livramento, hein? É para a festa de sábado. Para você ver que o inimigo é furioso, ele queria acabar com a festa. Coloca assim o tema, do lixo para o luxo. Ô, Pedro, mas amém. Próxima vez agora, fica esperto no negócio de saco preto para a porta da igreja. Não, eu não quero, eu tô com trauma de saco preto agora. Aqui em Portugal, eu não sabia, né? No supermercado, eles perguntam, né? O senhor tem saco?
Aí eu falei, não, acho que é sacola, né? É um saco, não dá com saco na rua, é sacola. É, cada coisa. Adalberto, a sua câmera aí, a da Geis, aqui tá a Geis aí, vocês parecem mais gordos os dois. A sua tá magrinho. Essa câmera aí é assassina. Veja que celular que é esse. Me fala qual que é pra mim não comprar isso, não. Pelo amor de Deus. Aí, Adalberto, você tá parecendo Paraíba aí, ó. Sua cabeça Paraíba. Na outra câmera, você tá magrinho. Ó, tá fininho. Tá usando filtro, hein? Qual que é a Ultra? Qual que é a Ultra, o Galaxy Ultra? Tá usando aí? É meu. É esse aí? Tá amarrado, quer mais não. Quer mais não. Não, não é assim, não. O meu também é Ultra, velho. Ah, mas tá sendo esse gordo lá, ó. Os outros estão gordinhos. A câmera, né? Amém. Ô, gente, é isso pra vocês aí, tá? Até a próxima, até semana que vem. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Rapaz.